December 7th, 1941, a date which will live in history. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Planeta Guerra, com Tiago Loureiro e Pedro Nascimento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta Guerra, um podcast que vos fala da história e das histórias da Segunda Guerra Mundial. Eu sou o Tiago Loureiro, tenho comigo, como sempre, o Pedro Nascimento. Pedro, está tudo em ordem? Está tudo bem. Boa noite a toda a gente, pessoal. Boa noite a todos. Hoje estamos a gravar novamente em direto, como vai ser o nosso apanágio daqui em diante na página do Instagram do World War II Stories. Como sempre, já sabem, quem nos quiser ouvir em diferido, poderão ser alguns de vocês que estão a ouvir neste momento, podem ouvir sempre no Spotify e também no nosso canal de YouTube Planeta Guerra em ambos, na verdade, no Spotify e no YouTube. Hoje então temos um episódio, eu creio que o Pedro até já deixou uma dica no World War II Stories, sim. numa story no Instagram, que hoje íamos fazer mais uma biografia. Para quem nos segue, sabem que nós temos episódios da cronologia, que é a nossa cronologia principal dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Mas também temos uns episódios paralelos que vamos lançando de vez em quando sobre as biografias de grandes personalidades da Segunda Guerra Mundial. Já fizemos anteriormente de Churchill, já fizemos de Stalin. Vamos continuar na senda dos grandes estadistas da Segunda Guerra Mundial e hoje vamos para o outro lado do Atlântico e vamos falar daquilo que foi o presidente americano durante grande parte da Segunda Guerra Mundial, FDR, Franklin Delano Roosevelt, o presidente americano que foi um presidente americano com muita preponderância, não só nos Estados Unidos, mas sem dúvida foi um presidente, ou melhor, um chefe de Estado neste caso, com muita preponderância na Segunda Guerra Mundial, eu diria crítico até para os desenvolvimentos da Segunda Guerra Mundial. Falamos então um pouco de FDR, de Roosevelt. Bem, começamos logo pelo nome. Roosevelt, eu diria que é uma daquelas famílias, eu diria, com um nome prestigiado nos Estados Unidos. Existem vários Roosevelts que se destacaram nos Estados Unidos. Aliás, antes dele existiu Teddy Roosevelt, presidente no início Aliás, dos as pessoas, quem está um bocadinho mais desligado da história americana, facilmente consegue identificar através do famoso Mount Rushmore, aquele monte que existe no Dakota do Sul, que tem a cara de 4 presidentes americanos esculpidas, que é basicamente George Washington, que é o primeiro, Thomas Jefferson, Lincoln e o Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Ou seja, Roosevelt era primo, era mais velho, mas era primo de Franklin Delano Roosevelt. Exatamente. E lá está, Roosevelt era uma das enfim, se existia, não existe nobreza nos Estados Unidos, mas se podemos considerar uma família da nobreza, Roosevelt com certeza que estaria lá. Bem, no nosso caso, o nosso Franklin Delano Roosevelt nasceu a 30 de janeiro de 1882 no estado de Nova Iorque, em Nova Iorque também. Como eu disse, vinha de famílias abastadas e de grande prestígio. Era o único filho de James Roosevelt e Sarah Roosevelt, e desde cedo Roosevelt esteve envolvido, a família envolvia-se em política e, portanto, Roosevelt desde cedo que estava envolvido nos meandros da política e conhecia os meandros da política. Em termos da sua educação, enfim, alguém obviamente vindo da nobreza, chamamos-lhe assim, nos Estados Unidos, obviamente que estudou nas escolas mais prestigiadas. Roosevelt andou, por exemplo, em Harvard e aliás, licenciou-se em 1903. Também esteve na Escola de Direito de Columbia, mas desistiu após passar o exame da Ordem em 1907 para, lá está, prosseguir a carreira política justamente. A carreira política no início de Roosevelt começou em 1910, quando ele foi eleito para o Senado do estado de Nova Iorque. Ganhou uma reputação como um reformista e lá está, e ganhou a atenção do Partido Democrático, aliás, o partido que depois o elegeu para presidente dos Estados Unidos. Em 1913, o presidente da altura, Woodrow Wilson,
nomeou Roosevelt para secretário assistente da Marinha, e ele teve um papel preponderante na preparação da Marinha dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, bem como também ganhou bastante experiência em negócios estrangeiros, portanto, em negócios com outros países. Talvez um dos pontos mais preponderantes desta carreira ou da vida, chamamos-lhe assim, de Roosevelt antes de ser eleito presidente em 1932, aconteceu em 1921. Roosevelt, em 1921, com 39 anos, foi diagnosticado com poliomielite, e o que deixou-o paralisado da anca para baixo. Portanto, Roosevelt foi um duro golpe para Roosevelt, este diagnóstico de poliomielite, mas ele não se deixou levar abaixo e quis continuar com a carreira política. E, aliás, ele próprio, apesar deste diagnóstico de poliomielite que o deixava bastante incapacitado em termos de mobilidade, conseguiu, através de dispositivos de ajuda e de bengalas, fazer ele próprio andar, obviamente não muito, mas conseguia ter alguma mobilidade, o que demonstra desde logo a resiliência e o caráter de lutador de Roosevelt. Portanto, depois desta parte da carreira política, em que ele começou como assistente de secretário assistente da Marinha, ele, lá está, foi diagnosticado no início dos anos 20 com a poliomielite e voltou à carreira política quando foi eleito como governador de Nova Iorque em 1928. E lá está, mais uma vez, ficou conhecido por ser um político reformista e com ideias progressivas. Inclusive, o seu portanto, apoiar ideias de apoio social e de direitos dos trabalhadores, algo incomuns naquela parte do planeta. O sucesso dele como governador deu-lhe notoriedade nacional, o que o permitiu candidatar-se, ou melhor, ser o candidato nomeado pelo Partido Democrata para as eleições de 1932. Pedro, Roosevelt em 1932 ganhou estas eleições com uma vitória esmagadora contra o seu adversário, e Roosevelt entrou numa fase crítica dos Estados Unidos, depois tivemos o crash bolsista uns anos antes, e realmente os Estados Unidos não passavam por uma fase muito boa. Era precisamente por aí que eu queria começar, mas sem antes fazer aqui um pequeno apontamento relativamente a tudo o que disseste, nomeadamente no que concerne à doença de Roosevelt. Eu confesso que nunca li uma biografia apenas de Roosevelt. Já li vários livros que falam e que têm apontamentos biográficos de Roosevelt, e aquilo que, pelo menos o principal biógrafo de Roosevelt, que é Burns, explica é que o facto de lhe ter sido diagnosticada essa doença fez, apesar de ter tido uma infância privilegiada e tudo mais, foi o culminar de algumas tragédias que vieram acompanhar Roosevelt ao longo da vida. Perdeu os pais muito novo, e tinha uma relação com o pai muito próxima, mas depois, digamos que aos 39 anos isto foi o culminar, e isso fez com que Roosevelt tivesse uma visão diferente da vida e da própria política. E como tu disseste bem, quando entra no seu primeiro mandato presidencial, estamos no pós-crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em outubro de 1929. O que é que sucede? Aqui um pequeno apanhado geral. Durante a Primeira Guerra Mundial, como nós sabemos, os Estados Unidos participaram na Primeira Guerra Mundial, não desde o início, mas beneficiaram do facto de a guerra não ter assolado o território americano. E a verdade é que no pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tornaram-se o maior fabricante de produtos para pôr no mercado internacional. E pronto, depois, com o passar do tempo, digamos que começam a produzir cada vez mais, e o mercado acaba por não conseguir absorver os produtos que são produzidos. E isso, aliado a uma falta de regulamentação do mercado, fez com que as coisas acabassem por vir a desaguar naquilo que foi o crash da Bolsa de 1929. Ou seja,
o país tornou-se uma potência mundial, a principal potência mundial no pós-Primeira Guerra Mundial, mas não soube controlar isso. E o facto de não ter controlado, contribuiu para os Estados Unidos ficarem assolados por uma crise que levou, por exemplo, o desemprego de 4% para quase 30% e baixou a produção industrial em 50%. Ou seja, para um país com aquela dimensão e com a influência que tinha a nível mundial, isto representou um choque enorme para o mundo, não foi só para os Estados Unidos. Ou seja, Roosevelt entrou numa altura que não podia ser pior, digamos. Exatamente. Tinha um enorme desafio pela frente. E como todos estudámos, pelo menos assim de forma um pouco superficial, todos ouvimos falar do New Deal, não é? Aquele conjunto de políticas e de programas que Roosevelt acabou por implementar nos Estados Unidos. Programas de obras públicas. Exatamente, para dar a volta a essa situação mesmo. É evidente que não nos vamos estar aqui a debruçar especificamente sobre esses programas, mas para termos uma ideia, e nos Estados Unidos basicamente é assim que se faz o tirocínio, temos os 3 R's relacionados com o New Deal, que é o Relief, o Recovery e o Reform. Pronto, na parte do Relief, que é o alívio, foi uma preocupação imediata do governo americano e ideia de Roosevelt, dar uma ajuda direta aos desempregados, nomeadamente através do famoso Corpo de Conservação Civil, Civil Conservation Corps, que basicamente pegou em cerca de 250 mil jovens e deu-lhes a oportunidade de participar em programas, em projetos rurais para lhes ocupar e fazer-lhes ganhar algum dinheiro. Em relação ao segundo, ao Recovery, aí, digamos, era recuperar a economia e tomou medidas importantíssimas, como por exemplo o estabelecimento de um ordenado mínimo, um incentivo ao consumo e tudo mais. E por fim, o último, Reform, aí sim uma reforma a longo prazo da economia, e é aqui que surge o sistema, por exemplo, o sistema de segurança social dos Estados Unidos, uma comissão de valores, de mercado de valores mobiliários para regulamentar, por exemplo, as questões relacionadas com a bolsa e tentar evitar um novo choque, e teve sucesso nesse ponto, sem dúvida. Ou seja, fez aqui tomou aqui um conjunto de medidas e estabeleceu um conjunto de programas que veio, naturalmente, a contribuir para os Estados Unidos saírem desta crise em que estavam mergulhados. Portanto, teve uma influência brutal. Resolveu todos os problemas? É evidente que não resolveu todos os problemas, mas resolveu muitos deles. Sim, é conhecido até uma das coisas que Roosevelt fez durante aquele período, uma das coisas que é conhecida é que o Estado Federal tornou-se muito mais poderoso e muito maior, e foi aí que o Estado Federal, como a grande entidade de controle e de supervisão, existiu nos Estados Unidos. Aliás, ainda agora é interessante que Roosevelt foi uma personalidade, durante as décadas não foi particularmente contestada, mas com os movimentos modernos tornou-se uma personalidade mais contestada pelo facto de ser uma pessoa que aumentou imenso o poderio do Estado Federal americano. E a nível de curiosidade também, num clima bastante pesado, acabou por abolir a lei seca, não é? Exatamente. Para fazer com que as pessoas ficassem um pouco mais aliviadas, talvez, e pudessem voltar a consumir. Pronto, em termos de visibilidade, talvez essa, e eu diria que, enfim, todos nós já ouvimos falar, se calhar, da barragem do Hoover, no Nevada, não, na fronteira do Nevada com o Arizona, para ser mais concreto, que é talvez a obra pública mais conhecida daquele tempo. A barragem do Hoover é uma barragem de estilo Art Deco, icónica. Quem não conhece vale a pena ver, porque é uma obra bastante interessante, e a história da obra também é bastante interessante. Portanto, os Estados Unidos passou estes anos 30 por este período de grande reforma e tentativa de retoma económica. Roosevelt esteve naturalmente enfim, preocupado com isso. Os Estados Unidos, durante este período, talvez não estaria, e, aliás, já na Primeira Guerra Mundial foi um pouco parecido com isso. Os Estados Unidos não se preocupava particularmente com as questões, enfim, de política
entre países da Europa, chamemos assim. Começa a Primeira Guerra Mundial, Pedro, e nós sabemos que os Estados Unidos, naturalmente, começaram como neutros na Primeira Guerra Mundial. Peço desculpa, eu disse a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial que eu queria dizer, em 1939. Os Estados Unidos começaram como neutros na Segunda Guerra Mundial. Sabemos muito bem que apenas em Pearl Harbor, em dezembro de 1941, é que o deixaram de o ser. Pedro, conta-me um pouco como é que foi. Fala-me um pouco deste período. Aliás, vamos começar a falar talvez de Roosevelt na Segunda Guerra Mundial, mas temos que começar pelo início. E na verdade, no início. E no pré também. Mas conta-me um pouco qual é que era o clima nos Estados Unidos e também como é que Roosevelt lidava com estas questões que estavam a rodear e este clima de iminência de guerra na Europa e que rodeava também ela estar nos Estados Unidos. Roosevelt tinha uma qualidade enorme, que era um político de excelência. Conseguia sempre encaminhar a opinião pública para aquilo que pretendia, mas não de uma forma propagandística ou coisa que se parecesse no sentido pejorativo. A verdade é que todos sabemos que os Estados Unidos, o sentimento geral sempre foi um pouco isolacionista. Correto. Portanto, e então naquela altura isso estava extremamente bem vincado. Aliás, as próprias leis de neutralidade assim o obrigavam. E apesar de Roosevelt ao início ter tentado combater, percebeu que não era a melhor maneira de tentar combater diretamente, e vamos já falar sobre isso. Mas o que é que acontece? Os acordos de Munique e a questão da Checoslováquia, da região dos Sudetas, fez com que os americanos começassem a torcer o nariz em relação à posição alemã, porque os americanos são isolacionistas, mas também são patriotas e querem que a sua pátria esteja sempre em primeiro lugar. E quando começam a perceber que há uma ameaça, já há séculos que é assim, já há muitos anos que é assim, começam a torcer o nariz à nação que está a fazer frente. E não estou a dizer isto com nenhuma conotação ideológica ou nada disso, é apenas uma observação. Pronto, mas perceberam que a Alemanha estava a ter demasiada influência e isso poderia ser negativo para os americanos. E a invasão da China por parte do Japão na década de 30 já causou esse sentimento de desconfiança aos americanos. Ou seja, podemos dizer que começou aí a criar-se um clima que poderia vir a afastar essa vertente isolacionista. Mas de qualquer das maneiras, sabia-se o que é que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial e sabia-se que nesta altura era muito mais fácil chegar a uma guerra ao continente americano do que na Primeira Guerra Mundial. A tecnologia tinha avançado. Porque a tecnologia avançou, em termos as forças aéreas eram completamente diferentes, as marinhas eram completamente diferentes, portanto, tudo isso pesou para se continuar a defender uma política isolacionista. Contudo, quando a invasão da França, quando se dá a invasão da França, aí Roosevelt percebeu que definitivamente os Estados Unidos não iam conseguir fugir da guerra e começa a defender nos seus meandros uma política completamente diferente de auxílio aos seus aliados. E aliás, em culminar em 1941, e era disto que eu queria falar, no início de 1941, Roosevelt faz duas coisas que vêm demonstrar que os Estados Unidos estão a preparar-se definitivamente para entrar na guerra. Uma delas é o discurso sobre o Estado da União, em que Roosevelt vem falar é um famoso discurso que fala das 4 liberdades, que é a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de não viver na miséria e na penúria e a liberdade de não viver com medo. E tudo isto era dirigido à Alemanha e também ao Japão, mas essencialmente à Alemanha, porque tinha uma política propagandística muito marcante e, através deste discurso, de uma forma muito implícita, mas brilhante, como era a apanagem de Roosevelt, conseguiu demonstrar aos americanos que estava ali um verdadeiro perigo e por isso era preciso fazer frente e ia ser preciso os Estados Unidos entrarem na guerra. E depois temos o Land-Lease Act, não é? Em fevereiro de 1941, março de 1941. Ou seja, os Estados Unidos passam a auxiliar diretamente a União Soviética, a Grã-Bretanha, a França e a China, com dinheiro, com mantimentos, comida e tudo mais, petróleo. E, portanto,
quem está do outro lado percebe perfeitamente que os Estados Unidos vão ter uma preponderância enorme na guerra. A Alemanha e o Japão percebem isso. Finalmente, em 1941, o Japão faz o favor aos aliados de fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra, e Roosevelt faz um discurso que ficou para a história. Aliás, se ouvirem o nosso genérico, começa precisamente por aí. December 7, 1941, Day Living in Infamy. Exatamente. Pronto. E basicamente, a partir desse dia, os Estados Unidos entram na guerra, e veio-se mesmo a sua profecia de que vamos atingir a absolute victory. E portanto, e foi mesmo. Quer dizer, se existia ali alguma dúvida em relação aos Estados Unidos, enfim, se haviam americanos que ainda queriam manter o isolacionismo, quer dizer, quando o próprio território americano é atingido diretamente, já não dava. Obviamente que a opinião pública estaria totalmente do lado dos americanos. Sim, mas dos americanos, peço desculpa, do envolvimento na guerra. Mas é evidente que dentro dos Estados Unidos também, como é que as pessoas não viam que isto ia acontecer? Claro que ia, e havia muitos adeptos, mas também havia muitas forças que defendiam exatamente o contrário. Por exemplo, Charles Lindbergh, um dos mais conhecidos opositores, sempre fez política para tentar mostrar aos americanos que Roosevelt estava errado. Verdade. Mas felizmente não teve grande sucesso. Mas pronto. Até aqui, digamos, que grande influência é que teve? É que Roosevelt, ainda hoje tive a oportunidade de fazer um post na página, foi o último post, sobre a importância da rádio nos momentos da guerra. Por exemplo, hoje na guerra da Ucrânia, se perderem um bocado de tempo a procurar, sem rádio, num território que está a ser constantemente bombardeado e tudo mais, é impossível haver coordenação sem rádio. Portanto, é um meio que é e continuará a ser fantástico, porque é muito difícil cortar a transmissão de rádio, e é sempre um meio que está ao dispor das forças que precisam de coordenação, ou que mais precisam de coordenação. E, para além disso, era um instrumento importantíssimo de comunicação entre os comandantes e os seus súbditos, digamos assim. E Roosevelt sempre utilizou isso de uma forma espetacular. Criou sempre uma empatia enorme com os americanos, desde o início do seu primeiro mandato. Mas depois da guerra, e nós já tivemos a oportunidade de fazer isso, de falar sobre isso, foi pioneiro numa coisa que hoje pode parecer básica, mas na altura foi uma coisa que ninguém estava à espera, e que criou um sentimento de empatia verdadeiramente puro. Porquê? Roosevelt fazia questão de ir para o ar e falar com o povo, e explicar-lhes exatamente o que é que, da voz do Presidente dos Estados Unidos, explicar-lhes exatamente em que situação é que estava a guerra, e dava instruções ao povo, a dizer para o povo pegar no mapa, e para ir ver o mapa da Europa, e para ir ver o mapa das Filipinas, claro, e tudo mais, e explicar exatamente. É evidente que não dava informações que não interessassem, mas dizia ao povo americano o que é que se estava a passar e onde. Claro. Portanto, isto é uma coisa fantástica. As pessoas percebiam porque é que estavam a fazer certos sacrifícios, porque é que estavam... Exatamente, é mesmo isso. E para além disso, nós estamos a falar da década de 40, e não havia as informações, não havia televisão, não havia as informações, claro, que há hoje em dia, não é? Claro. Nós hoje na Ucrânia sabemos o que é que se está a passar mais ou menos, sabemos em que sítio é que os russos estão a atacar, em que sítio é que estão a ter mais sucesso, em que sítio é que estão a ter menos sucesso, e temos uma ideia geográfica da coisa. Na altura era impossível, mas claro, Roosevelt decidiu chamar os americanos via rádio e dizer: peguem no mapa, amanhã às 9 horas peguem no mapa, porque eu vou explicar o que é que se está a passar. E milhões de americanos ficavam a ouvir a rádio com o mapa à frente, e era Roosevelt, não era um locutor de rádio, era o próprio Roosevelt que explicava ao povo, claro, o que é que se estava a passar. Portanto, isso é uma coisa fantástica. Claro. E para mim seria, quer dizer, ser pioneiro numa coisa dessas é, claro, realmente de louvar. E acho que até me falaste, todos os dias estávamos a conversar comigo, Pedro, e disseste não sei se também queres referir esse pormenor das aparições públicas dele
Exatamente, sim, sei o que é que vais dizer. Porque Roosevelt tinha, como tu disseste, a poliomielite e tinha um aparelho que fazia com que ele conseguisse ficar de pé. Um aparelho que era aplicado nas pernas e conseguia ficar de pé. Ou seja, Roosevelt, nas suas aparições públicas, ou estava com esse aparelho e ficava de pé, ou estava sentado no seu carro, na parte de trás do carro. Contudo, sempre que Roosevelt se encontrava com veteranos de guerra, sempre que ia ao hospital visitar feridos militares e tudo mais, fazia sempre questão de ir de cadeira de rodas. Para precisamente dizer, estás ferido e eu também estou, não é isso que te vai impedir de ter a vida, porque eu sou o presidente dos Estados Unidos e ando numa cadeira de rodas. Portanto, é realmente fantástico, é uma personagem fantástica e fascinante. Sem dúvida. Porque este tipo de coisas tocam. E imagino na altura para as pessoas e naquela altura para as pessoas o que isso significa. Aliás, a prova de popularidade de Roosevelt é que ele teve 3 termos como presidente dos Estados Unidos. Ou melhor, não terminou. Aliás, teve 4. Teve 4, tem razão. Foi o único que teve. Foi 32, 36, 40 e 44. Exatamente. E 44 foi pouco tempo, porque acabou por morrer pouco tempo depois. Sim. E para quem não conhece a política americana, e na verdade em Portugal é a mesma coisa que o Presidente da República, agora nos Estados Unidos agora também é assim. Desde 1954. Exatamente. Antes de 54, como falaste, havia, enfim, a regra não escrita que George Washington deixou, que só se devem candidatar no máximo a 2 termos os presidentes. Na verdade, e pronto, enfim, até ali todos os presidentes tinham cumprido essa ordem, alguns também perderam eleições, é verdade, mas nunca nenhum tinha passado 2. E Roosevelt era também o seu gravitas e a sua popularidade que conseguiu ser eleito por 4 vezes, sem que houvesse uma alarido público por alguém estar tanto tempo. Mas, quer dizer... E eventualmente depois criou-se a lei mas há coisas boas e nós estamos aqui a sacar louvores, digamos, mas também há uma coisa que marcou muito negativamente. Será a questão do treinamento japonês. A ordem executiva 9066. Ainda bem que falaste sobre isso, porque realmente nós muitas vezes falamos das coisas boas dessas personagens, mas desculpa Pedro, continua. Não, era esse apontamento que queria fazer, porque há uma nódoa na história americana relativamente a Roosevelt. Claro que não foi ele que fez as coisas sozinho, mas também, se formos a ver desse ponto de vista, tudo o que aconteceu de bom certamente também teve influência de outras pessoas. Portanto, o presidente é que dá a cara, o presidente é que fica com longe, o presidente é que fica com as críticas. E a infame Ordem Executiva 9066, em 1942, decidiu proceder a um internamento compulsivo de japoneses que se encontravam no território americano e descendentes de japoneses nipo-americanos, sem recurso, sem alegação, e portanto, digamos que isso marcou muito negativamente essa parte. Só pelo facto de serem nipo-americanos. Só pelo facto de serem nipo-americanos, não havia qualquer outra questão que fosse, digamos, requisito. Não eram tomadas diligências para saber se realmente... É verdade que quando falamos dos campos de concentração dessa população, não estamos a comparar com campos de concentração nazis ou soviéticos, porque as condições eram completamente diferentes. Mas, efetivamente, a privação de liberdade houve uma privação de liberdade e coercivamente as pessoas viram-se, quer dizer, separadas das suas famílias e internadas num campo de concentração, que nos dias de hoje é inimaginável, e na altura, digamos, numa democracia, não é? Porque não estávamos a falar de um regime totalitário, isso foi uma coisa que seria impensável, mas efetivamente aconteceu. Mas isto que não sou a desculpar ou a minimizar a questão, porque não é nada disso que pretendo fazer, mas o sentimento que havia em relação aos japoneses, estava naturalmente exacerbado, porque uma guerra que foi provocada pelos japoneses, é evidente que ia desaguar num sentimento de ódio àquela nação. E isto foi uma boa medida? É evidente que não. E a história
encarregou-se imediatamente de demonstrar que não. Mas pronto, é uma mancha muito negra que está aqui na história de Roosevelt. Sem dúvida. E ficou para a história e ficará. Pedro, como presidente da Segunda Guerra Mundial, o que é que podemos falar? Talvez qual é que foram as principais interações? Eu vou lançar um tema, por exemplo. Enfim, nós sabemos que foi Pearl Harbor que causou a entrada na Segunda Guerra Mundial. Creio que nós já falamos sobre isto até um pouco em episódios anteriores. Foi Pearl Harbor que causou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Pensando assim em alto, se calhar faria sentido que os Estados Unidos dessem prioridade à campanha no Pacífico e à derrota no Japão. No entanto, Roosevelt, obviamente por persuasão de Churchill, naturalmente, enverdou pelo Germany First. Exatamente. Fala-me um pouco do que é que foi Roosevelt na Segunda Guerra Mundial, começando, por exemplo, por este ponto. Sim. Mas a questão é que Roosevelt já tinha um entendimento anterior à guerra. Roosevelt, uma das características de Roosevelt era, contrariamente a grande parte dos americanos, ser um internacionalista. Ou seja, ele tinha uma ideia de um mundo em que as nações tinham que estar aliadas e tinham que estar agregadas para prosperarem. E, naturalmente, que se enverdasse por uma política muito mais isolacionista, não ia ter essa preocupação. Ele era um internacionalista, digamos. E Roosevelt percebeu o perigo que a Alemanha representava. Percebeu o perigo que o Japão representava também. Mas a questão é, sabia perfeitamente que para segurar os seus aliados, primeiro tinha que olhar para a Alemanha. Isso não havia dúvidas. Porquê? Porque se olhasse primeiro para o Japão, corria o risco da Alemanha engolir os seus aliados. E depois não tinha aliados. Claro. E disse assim, perderia a guerra? Pronto, isso nunca se sabe. É como um jogo de futebol, se há um vermelho ou se há um penalti, isso nunca se sabe. Claro. Naturalmente já discutimos isso. Mas Roosevelt teve esta ideia concebida de que as nações só sobrevivem se estiverem juntas e, portanto, soube, mesmo antes do início da guerra, que o maior perigo era definitivamente a Alemanha e, portanto, enverdou por aí. Mas a questão é, Roosevelt, que tipo de presidente foi na guerra? De uma forma, claro, superficial, que podemos aqui abordar. Se bem se lembram, o ataque a Pearl Harbor de 1941, Roosevelt, ao contrário de Hitler, não era um presidente ou um líder da nação que queria tomar as decisões, mas era um líder extremamente interventivo. Ou seja, Roosevelt deixava as táticas para os seus generais, mas em termos estratégicos ele queria conhecer e estudava e queria decidir, mas claro, com base nas opiniões de quem o rodeava, mas queria ter um papel e tinha um papel fulcral. E a primeira nota disso é o ataque de Doolittle, por exemplo. Claro. Roosevelt decidiu logo, após Pearl Harbor, que os americanos precisavam dar uma resposta para dar um boost moral ao povo. Claro. E, portanto, esse foi logo o primeiro ato de Roosevelt, foi sentar-se e dizer, é preciso fazer alguma coisa. E era uma decisão com muito risco. Exato, sim, foi, mas a questão é, o ataque não foi delineado em termos táticos por Roosevelt. Ele não tinha conhecimento para isso. Claro. Mas em termos estratégicos, qual foi a estratégia? Atacar, dar um ponto nos japoneses para dizer que nós estamos aqui e vamos atacar-os. Portanto, aí vemos logo o primeiro ponto. Depois, a questão do Lend-Lease foi fulcral. Portanto, uma decisão também de Roosevelt que teve uma preponderância enorme no desenrolar da guerra. Eu acho que é algo que as pessoas não têm muita ideia o quão preponderante isso foi, porque agora vemos no mundo moderno potências agora, e também durante a Guerra Fria, como a União Soviética na altura e os Estados Unidos, e agora a Rússia e os Estados Unidos, mas os Estados Unidos enviaram muito equipamento também para o Reino Unido, mas muito também para a União Soviética. Era muito difícil a União Soviética fazer o que fez a Alemanha sem o apoio logístico dos Estados Unidos. Sem dúvida. Mas sem perdermos o fio à meada. Por exemplo, a Operação Torch, a invasão aliada do Norte da África. Roosevelt insistiu muito naquela invasão.
Portanto, estamos a falar em termos estratégicos e Claro. ele também teve uma importância fulcral nessa decisão. Posso também dizer outro, por exemplo, o Projeto Manhattan. O projeto Manhattan, claro. Que naturalmente, se não tivesse o selo de aprovação de Roosevelt, porque basicamente os Estados Unidos meteram vamos chamar-lhe assim, a carne toda do assador para o Projeto Manhattan. Em 1942 foi ele. Fomos ilimitados basicamente para fazer aquilo. Outra, foi ele que acreditou no dia, já que estamos a passar para aquelas mais com uma maior dimensão. No dia D, no início do dia D, as primeiras operações foi a largada de forças aerotransportadas para cortar linhas e tomar posições aos alemães. Também Roosevelt insistiu para que isso ocorresse, ou seja, antes de uma invasão anfíbia, haver largada de tropas aerotransportadas para abrir caminho. Mais uma decisão de Roosevelt em termos estratégicos. Claro. Portanto, era um presidente digamos que se sentava à mesa com os militares e discutia a estratégia. Claro que ao contrário de Hitler, não discutia as questões táticas, porque isso não era com ele. Não era com ele. Senão ia ser outro Hitler, provavelmente. E sobretudo, como falaste também, era um político de excelência e como disseste, muito nacionalista. Aliás, acho que é acho que é do conhecimento também de quem é interessado pela Segunda Guerra Mundial, que, enfim, dos três grandes líderes das forças aliadas, Churchill, Stalin e Roosevelt, é conhecido que Churchill e Stalin não se davam particularmente. Pessoalmente, Churchill não gostava muito de Stalin. Roosevelt sabia navegar. E Roosevelt navegava, claro, tinha ali jogo de cintura para ser a cola que juntasse ali. Foi posterior à Conferência de Yalta, claro. E aliás teve um papel essencial na formação das Nações Unidas. Lá está, precisamente por essa visão agregadora das nações que ele tinha. Claro. Outra coisa que me escapou aqui, mas que é impossível nós não falarmos disso, é que Roosevelt foi casado com Eleanor Roosevelt, falar sobre isso agora, ok. que também foi uma influência enorme na sua vida e mesmo na vida dos Estados Unidos. Roosevelt também se sabe, aliás não se soube imediatamente, mas na década de 60 os seus próprios filhos trouxeram a público o facto de Roosevelt ser um mulherengo, não é? E teve alguns casos com amantes. Eleanor Roosevelt era sua prima em 5º grau, acho que foi o 4º ou 5º grau, mas casaram e tiveram 6 filhos, penso eu. 5 sobreviveram Mas a sua esposa teve conhecimento de que Roosevelt andava a navegar em águas proibidas, digamos assim. Contudo, e apesar de ter ido não morar com o Roosevelt, manteve-se ali como um apoio político, entre aspas, e dedicou-se a causas muito nobres e tinha, digamos, a população americana via com muito bons olhos Eleanor Roosevelt. Mas onde é que eu quero chegar com isto? É uma questão que é muito curiosa e penso que já falámos. Uma das suas principais confidentes de Roosevelt era a sua filha Anna, que esteve na Cruz Vermelha e andou pelo mundo fora em missões, mas apesar de não ter um cargo oficial na administração americana, era das suas principais conselheiras. E quando Roosevelt começou a ficar com a sua saúde cada vez mais deteriorada, a sua filha foi falando com as amantes dele para se ir encontrando com ele para, digamos, melhorar o seu espírito, exatamente, nem mais. Claro. Aliás, até se diz que quando ele faleceu não era Eleanor Roosevelt que estava com ele, era uma das amantes. Mas pronto, isto para dizer que é muito difícil nós imaginarmos e vemos estas personagens e imaginar que tipo de vida é que tinham e a influência que tinham as pessoas que estavam à volta e todo o circunstancialismo que fez com que tomassem determinadas decisões em vez de tomar outras. Portanto, é muito curioso, e eu acho que é curioso apontarmos estes factos, porque são certamente desconhecidos da maior parte das pessoas, e às vezes é como um efeito borboleta, não é? Uma coisa acontece e leva e altera a história. Altera a história toda do mundo. Exatamente. Pronto, como nós sabemos, Roosevelt não sobreviveu para ver a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, por
pouco sobreviveria para ver a vitória na Europa, mas infelizmente a sua saúde deteriorou-se de tal maneira no seu quarto mandato em 1944 e Roosevelt faleceu a 12 de abril de 1944, menos de um mês da vitória na Europa. A vitória no Pacífico não estaria uns meses mais à frente. Enfim, foi uma grande comoção nos Estados Unidos, foi um funeral de Estado. Assim, ele sabia, é verdade que ele não viu o Victory in Europe Day, mas sabia que isso ia acontecer mais tarde ou mais cedo, porque nessa altura a Alemanha já estava completamente cercada em Berlim e portanto já não tinha hipótese de escapar. Exatamente. Roosevelt foi sem dúvida lembrado como um dos grandes estadistas da Segunda Guerra Mundial. Foi sucedido na altura por R.S. Truman, que depois foi o Presidente de Estado, tornou-se o Presidente dos Estados Unidos durante, pelo menos até ao final da Segunda Guerra Mundial, e creio que no pós-guerra, creio que ainda ganhou umas eleições e teve um mandato completo após a guerra, se não estou em guerra, mas agora estou na dúvida se foi ele ou se foi o Eisenhower logo a seguir à guerra, mas eu creio que sim, acho que foi o Truman. Não, foi o Truman. Foi o Truman, ainda mais um mandato. Pronto. Pedro, não sei se queres deixar mais alguma nota de rodapé em relação... Não, a nota que deixo é sempre a mesma. Nós não somos historiadores, claro, e portanto fazemos aqui um apanhado geral daquilo que foi a vida e a influência de Roosevelt, principalmente na Segunda Guerra Mundial. É evidente que há questões e apontamentos que podíamos fazer e que acabamos por não fazer, porque tentámos fazer aqui um acervo para vos transmitir em determinado tempo, mas há livros muito bons sobre cada uma destas personagens, claro, e quem tiver mais interesse, obviamente, aconselhamos a procurar mais, porque mais conhecimento não ocupa lugar nenhum na nossa cabeça. Claro que não. Pedro, bem, eu também não tenho mais nada a dizer, apenas agradecer a todos vós que nos seguem, tanto nas várias plataformas, o World War II Stories, no Spotify, no YouTube. Muito obrigado por nos seguirem, muito obrigado pela vossa fidelidade. E dizer, este formato nós decidimos começar a gravar assim em direto, porque há sempre algumas pessoas que vão, claro, vendo, não são muitas, claro, mas como disse o Tiago, isto fica disponível quer no Instagram, quer no YouTube, quer no Spotify. Nós agradecemos a todos aqueles que nos seguem, a todos aqueles que seguem a página World War II Stories. Continuem a pôr, porque cada like é um momento de satisfação para mim. Como eu disse, comecei este pequeno projeto da página e nunca imaginei que pudesse chegar a 1000 seguidores, quanto mais 5000, porque isto é um assunto muito específico e não é do interesse da generalidade das pessoas. Portanto, agradeço também ao Tiago o facto de proporcionar estes momentos, porque não é fácil, não se encontra todos os dias pessoas que falem e que tenham o conhecimento que o Tiago tem também sobre esta matéria, claro, que tenham a vontade e a disponibilidade que o Tiago tem para fazer estas coisas comigo. E por isso eu volto a dizer, felizmente temos estes seguidores todos, mas se tivesse 1, 5, 10 já era motivo para fazer isto, porque se há alguém interessado nisto, então merece que nós continuemos a fazer isto, e tenho a certeza que o Tiago também está interessado em continuar, claro, e portanto vamos continuar a fazer, e o próximo episódio será, voltaremos à cronologia. Exatamente. Portanto, estejam por aí e deem as sugestões que quiserem, façam as críticas que entenderem. Nós estamos aqui para vos ouvir. Até uma próxima, pessoal. Até uma próxima. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Planeta Guerra, com Tiago Loureiro e Pedro Nascimento.